aí, pessoal, vamos começar mais uma aula de história, a melhor aula do mundo. Quer dizer, vamos a uma aula, então, do nosso terceiro trimestre, né? Já está acabando, daqui a pouco vocês estão no sétimo ano, poxa vida. Bom, mundo romano, olha só. E hoje nós vamos falar, olha aqui, eu coloquei aqui o roteiro da aula, né? Eu botei aí ó, o Calvin falando, história é tão legal, né? Eu acho. Quem mais acha, levanta a mão, por favor. Pessoal, roteiro da aula, então. Revisão sobre o fim da monarquia, foi o que a gente falou nas outras aulas, né? Então, vou fazer uma revisãozinha, breve revisão, só para a gente relembrar. Nós vamos falar ainda sobre patrícios e plebeus, tá bom? Que eles vão, né? Fazer aí, se juntar e tal, e fazer aí uma coisa. Vai iniciar a chamada República Romana, lembra que a história de Roma ela tem três partes, né? Que nós dividimos assim em três partes para a gente poder entender todos os acontecimentos. Lembra que foram séculos de história romana, tá bom? E aí a gente vai estudar agora a segunda parte, que é a República Romana. Bom, a conquista dos plebeus, a gente vai ver aí que os plebeus eles vão se juntar e vão conseguir vários direitos, tá bom? E nós vamos ver também sobre a expansão romana e uma treta, uma guerra que vai acontecer aí, chamada Guerras Púnicas, e vai ser Roma versus Cartago. E aí, por que púnica? Porque os romanos chamavam os cartagineses de púnicos. A gente vai ver isso agora, tá bom? Vamos seguir, então? Olha só, pessoal. Então, relembrando, né, que a gente viu na outra aula, acabou a monarquia romana. Lembra quem eram os reis? Quem eram os reis ali naquele primeiro momento? Eram os etruscos. E aí os patrícios, que eram, né, descendentes das famílias mais ricas, os grandes proprietários de terra, se juntaram então com os plebeus, né, e derrubaram a monarquia etrusca. Bom, os patrícios prometeram para os plebeus dividir ali o poder, né, se eles conseguissem, então, tirar o rei etrusco. Olha só, os patrícios e plebeus, então, se juntaram para derrubar a monarquia. Nós vimos na outra aula que isso aconteceu, acabou a monarquia. Olha só, relembrando, tá? Ao tentar conquistar a Magna Grécia, os etruscos enfrentaram dificuldades e se enfraqueceram. Foi aí que os romanos, né, os patrícios, juntando com os plebeus, eles aproveitaram para se libertarem, então, do seu domínio, né? Para se libertarem do domínio etrusco, tá joia? Patrícios e plebeus, então, se juntaram para derrubar a monarquia. Isso tudo é uma breve revisão do que nós já vimos, hein? Olha só, os patrícios, então, prometeram dividir o poder com os plebeus. E foi aí que nós terminamos, né? Mas será que isso aconteceu? Será que os patrícios dividiram o poder com os plebeus? Hein? Nós só estamos relembrando aí as outras aulas, pessoal. A história de Roma ela é bem interessante e a gente consegue dividir aí em três partes para a gente entender bem direitinho tudo o que aconteceu. Então, nós vimos lá a origem, como é que mesmo se originou Roma, através de uma lenda, né, de uma história de Rômulo e Remo. Nós vimos que lá no Palácio do Buriti, que é a sede do governo do Distrito Federal aqui da nossa cidade, tem um monumento, uma estátua que chama, uma obra mostrando a loba amamentando ali os gêmeos, né? Bem interessante, foi um presente, então, do governo da Itália. Olha como, olha como a Itália, então, que são, né? Os herdeiros, né, no país chamado Itália ali, os herdeiros da tradição romana, então eles presentearam Brasília, né, na época da sua inauguração, com esse presente, né, mostrando ali a loba amamentando os gêmeos Rômulo e Remo, que foram os fundadores, então, da cidade romana. Mas isso, pessoal, lembra, é uma lenda, né? Nós vimos que, historicamente, os arqueólogos acharam vestígios ali, né, nessa região de agricultores e tal, perto de um rio chamado Rio Tibre. Tá bom? Vamos seguir? Olha só. Aqui, pessoal, volta a colocar aqui para a gente entender, então, quem são essas pessoas
Põe a sociedade romana nesse período. Nós tínhamos os patrícios, que eram grandes proprietários de terra, que eram aristocratas, que eram herdeiros, então, das famílias mais antigas, das famílias mais ricas ali de Roma. Essa sociedade também é formada pelos plebeus, tá? Que são, né, uma grande parte da população, uma grande maioria da população, então, são os plebeus, que são os pequenos agricultores, os comerciantes, os artesãos, e ali fazia a sociedade, a cidade de Roma, né, funcionar. Lembra também que foi na monarquia etrusca, né, pelos reis etruscos, que a Roma deixou de ser uma pequena vila, né, e se tornou uma grande cidade, murada e tudo mais. Bom, e na sociedade também nós vimos que tinha os escravos, e nós vamos ver, acho que é nessa aula ainda, que com a expansão romana, essa sociedade escrava vai aumentar muito, e ela vai ser a base da economia, a base da sociedade romana, ou seja, vai ser muito importante, tá bom? E aí, estão entendendo tudo? Vamos seguir? Olha só, essa aula é um pouco mais rapidinha, né, para a gente entender aí a República. Lembra que tem aí no livro de vocês, deixa eu ver aqui, ó, tá aqui sempre comigo, né? Tá sempre comigo aqui, olha só. Aí na página 111, então, começa sobre a República Romana, tá bom? Página 111 do livro de vocês. Olha só, com o fim da monarquia e o início da República, né, no século VI a.C., houveram grandes transformações na vida política romana, tá bom? Então, com o fim da monarquia, né, etrusca lá, que juntaram, né, os patrícios e os plebeus para tirar os monarcas, olha só, houveram grandes transformações na vida política romana. E aí eu coloquei para vocês, no próximo slide eu coloquei maior para a gente conversar. Olha só, os patrícios agora estavam no poder e os cargos políticos se diversificaram bastante. Lembra que antes, olha só, eram poucos os cargos políticos, né, cargos públicos que os patrícios podiam participar, porque ele era tomado ali pelo povo etrusco em si, né? Então, os patrícios juntaram-se com os plebeus e conseguiram, então, formar uma república. Tá? Então, a República Romana, ó, nessa foto que eu peguei, tem aí, ó, foi de 509 a 27 a.C., ou seja, foi muito tempo, né, de república, tá bom? Vamos seguir? A gente vai ver, olha só, cada um desses novos cargos políticos sobre a administração, então, dos patrícios, tudo bem? Sobre a administração dos patrícios. Olha só, o Senado, né? Dirige a política externa e interna, controla a atuação dos magistrados, propõe as leis. O Senado, pessoal, é uma instituição que nós conhecemos bem, né? Nós aqui no nosso país, nós temos, então, o Senado, e eles cuidam aí dessa parte, eles pensam nas leis também, tá bom? E o Senado, né, os senadores, eles são representantes, então, de cada estado da Federação Brasileira. Olha só, tem aí a Assembleia das Tribos, ó, Assembleia das Tribos, né? Tem os EDs, que eles supervisionam os serviços públicos, é como se eles fossem os policiais, né? Eles supervisionam. Olha só, a gente vai ver que os plebeus, eles vão conseguir alguns direitos, porque a princípio, na República, os patrícios, ó, deixaram eles de lado. Mas aí eles vão conseguir, sim, alguns direitos. Um deles, olha só, vou levar meu cursor até lá, eles vão conseguir uma Assembleia Popular, que vai ser o chamado tribunos da plebe, ou seja, um tribunato, né, um lugar que os plebeus, eles participam e eles podem aprovar as leis ou não. Olha só, eles podem anular as decisões contrárias aos interesses da plebe. É isso, pessoal. Então, o Senado, eles fazem as leis, né? E os plebeus vão observar, vão estudar essas leis para pensar se essas leis são boas para os plebeus ou não. Então, isso já foi uma conquista que a gente vai ver já já, que os plebeus, então, eles vão lutar por direitos dentro dessa república.
tá bom? Olha só, vai ter a Assembleia Centuriata, a Assembleia Curiata, os pretores, os censores, os cônsules, né? Os ditadores, né? Que são escolhidos para um período de 6 meses, eleito em circunstâncias extraordinárias, tem poderes absolutos. Então, essa palavra ditador aqui, nesse momento, não é igual a gente conhece a palavra ditador hoje, tá bom? Nesse momento, esses ditadores geralmente, olha só, eram grandes chefes militares, grandes generais militares, e eles eram convocados, né, para botar ordem ali naquele momento, né? Se estivesse acontecendo alguma crise, se o povo tivesse fazendo manifestações e tal, era então chamado, né, os chamados ditadores, tá? Os cônsules, né, eram dois, um comandava o exército, o outro convoca um presidente do Senado, tá bom? Que eram dois cônsules, então. Então, observe que a república aqui, ela vai ter essa república sobre o domínio, então, dos patrícios. Nós vamos ver que esse tribunato da plebe aqui é uma conquista dos plebeus, tá bom? Vai ser uma conquista dos plebeus, e aí os patrícios, então, esses cargos políticos, eles vão aumentar para poder atender os patrícios ali que conseguiram acabar com a monarquia e chegar ao poder, tá bom? Vamos seguir para a gente ver mais coisas. Olha só, o Fórum Romano, até peguei o mesmo, quase a mesma foto, mas quase do mesmo, acho que é a mesma foto que está aí no livro de vocês, na página 111, né? Que é o Fórum Romano. Olha só, as principais decisões e atividades políticas e públicas de Roma aconteciam, né, no chamado Fórum Romano. Então, está aí um prédio, né? Uma instituição pública, onde principais decisões, então, desse momento aí na República eram tomadas. O Fórum Romano, né, era um tribunal que ficava aí, ó, tá vendo nessa foto que parece que é, né, uma praça, um local, né, que exercia, pessoal, a mesma função da ágora. Lembra da ágora lá na Grécia? Então, onde, né, onde a política acontecia, então, na cidade romana, tá? Onde os patrícios, né, tinham lá seus cargos públicos, eles eram senadores, eram cônsules, eram redes, né? Então, era nesse local onde tudo acontecia. Vamos seguir? E aí, vocês estão bem? Bom, olha só, pessoal, observa esse cenário, tá? Nós saímos, né? A Roma saiu ali de uma monarquia. Quem tomou o poder foi, então, os patrícios, juntamente com os plebeus, certo? Até botei aí, ó, plebeus e patrícios se juntaram e derrubaram a monarquia, tá? Então, os patrícios falaram, plebeus, vem cá, ajuda a gente, depois a gente divide o poder. Só que isso não aconteceu, né? Olha só, continuaram afastados das decisões políticas, os plebeus continuaram afastados das decisões políticas. E aí, os plebeus, então, vão começar a pressionar os patrícios por direitos e cargos públicos. Tá certo? Os plebeus falaram, olha, nós ajudamos vocês a derrubar a monarquia. E aí? E aí os plebeus, então, vão começar a pressionar os patrícios, olha, vamos, então, nós também queremos participar. Lembra que os plebeus, eles eram que a grande maioria, né? Um pouquinho acima ali somente dos escravos, né? Em direitos, talvez, mas eles eram a grande maioria. E aí, pessoal, olha só, como consequência dessa pressão, então, dos plebeus, o que vai acontecer? Vai gerar um conflito entre esses dois setores da sociedade, entre os patrícios e os plebeus, vai gerar um grande conflito, né? Vai gerar crises, vai gerar manifestações, né? Os plebeus, então, pressionando os patrícios para obterem mais direitos, tá? Lembra que, né, patrícios e plebeus se juntaram e derrubaram a monarquia, e agora os patrícios tomaram o poder na república com vários cargos políticos e não deixaram nada para os plebeus. Só que os plebeus, sendo, né, uma grande maioria, vai
pressionar, então, os patrícios por esses direitos. Olha só, no ano de 494 a.C., povos inimigos ameaçavam invadir Roma. Então, observa, né, que, olha, vai acontecer isso, ó, povos inimigos, né, vai ameaçar invadir Roma ali, e aí o que os patrícios vão falar? Plebeus, ajudam a gente, vem cá, ajuda a gente. Só que os plebeus falaram, olha, a gente pode até lutar, a gente pode até ajudar vocês aí contra esses inimigos, mas, né, mas nós queremos cargos públicos e mais direitos. Certo? Ó, os plebeus decidiram lutar somente se suas reivindicações fossem atendidas. Lembra que os plebeus, na sociedade romana, eles também faziam parte do exército, né? Eles eram das tropas auxiliares, eles não eram os grandes ali do exército generais, eles eram das tropas auxiliares ali nas legiões romanas. Tudo bem? E aí eles falaram, não, a gente não vai lutar porque a gente não tem direitos. E aí, olha só, o Senado, então, vai criar o chamado Tribunato da Plebe, ocupado somente por plebeus que poderiam recusar leis que não fossem de seu interesse. Olha aí, pessoal, ó, pensa na importância disso, então, né? Tem aí um Tribunato da Plebe, né? A qual só vai participar os plebeus, e esses plebeus, eles vão pegar as leis que são pensadas lá pelo Senado e vai falar, não, essa lei aqui não é boa para os plebeus, não é boa para nós, né? É por isso, pessoal, que hoje em dia nós temos que acompanhar a política para pensar, pera, essa lei, ela é boa para uma coletividade? Se ela não for boa para uma coletividade, ela tem que ser o quê? Recusada, né? E olha a importância disso, então, tá? Aqui eu coloquei uma foto que a gente vai falar, deixa eu ver aqui, em seguida, né? Acho que eu nem coloquei. Aqui em seguida, que os plebeus também, tá aí no livro, slide, não sei por quê. Tá aqui, ó, no livro de vocês, na página 112, fala assim, ó, as reivindicações dos plebeus continuaram. Em 450 a.C., conseguiram que todas as leis da época fossem escritas em tábuas de bronze, chamada Lei das 12 Tábuas, e fossem expostas publicamente para conhecimento de todos. Pessoal, parece bobo, né? Peraí, a professora vai escrever as leis e colocar, olha aqui a foto, né, o desenho, né? A gravura. Olha aqui a gravura. Vai pegar as leis e colocar para todo mundo ver o que isso tem a ver, né? Por que isso é importante, pessoal? Por que é importante? Porque todos vão conhecer as leis. Então, os patrícios, na hora de julgar, eles não podem inventar alguma coisa nova lá e para prejudicar aquela pessoa. Não pode inventar. Então, se as pessoas conhecem as leis, olha essa mensagem. Se as pessoas conhecem as leis devem ser bem seguidas, né? E aí é chamado de Lei das 12 Tábuas. Aí eu coloquei algumas aqui só para a gente conversar sobre, tá? Olha só, tábua 1, né? Estabelece as normas dos processos, como se deve fazer a abertura e o encerramento de um julgamento, a obrigação do réu comparecer ao julgamento, etc. Então, são leis, né? Tá vendo que é como lei, olha, estabelece normas do processo, como se deve fazer a abertura e o encerramento de um julgamento, porque antes, pessoal, quem dominava essas leis, quem tinha acesso a essas leis eram os patrícios. Então, se eles fossem julgar alguém que não lhes eram bacana, que não lhes eram amigáveis, eles usavam as leis a bel prazer. Então, e colocar essas leis, como é que é aqui? Todas as leis fossem escritas em tábuas de bronze. Então, a partir do momento que todo mundo conhecia, elas seriam o quê? Cumpridas. Olha que interessante. Olha só na tábua 1 aí, ó. Isso garantia aos plebeus que os processos ocorreriam dentro de normas precisas e não inventadas no momento. Tá vendo? Olha só essa outra aí, ó. Caracteriza as heranças e tutelas, né? Então, são 12 tábuas que vai falar sobre vários assuntos, né? Essa número 5, ó, vai especificar sobre herança,
né? Então, o que vai falar sobre a herança? Olha só, indicava que se uma pessoa morresse sem herdeiros ou testamento, quem receberia a herança seria o parente mais próximo, né? É o que acontece hoje, eu acho, né? Se a pessoa não tem filhos, por exemplo, quem herda as coisas é os irmãos, né? Se essa pessoa não tem filho, não tem irmãos, não tem pais, vai ficar para o parente mais próximo, para um primo mais próximo, para um tio mais próximo. Aí, né, essa coisa aí da árvore genealógica já é grande demais. Olha só, essa lei garantia que os bens de uma família permanecessem, né, nesta família, sem que um governante ou outra pessoa pudesse tomá-los. Tá bom? Olha a outra aí, esse outro exemplo que eu coloquei para vocês, ó. Estabelecia as leis onde se garantia o respeito aos túmulos e aos mortos. Olha que interessante essa lei, né? Estas normas tinham como fim impedir que as tumbas fossem saqueadas por inimigos políticos do falecido. Então, pessoal, um adendo aqui, olha, está falando bonito, né? Um adendo aqui, pessoal. Se esta lei precisou ser escrita, será que isso acontecia antes? Por quê? O que que nasce primeiro, a sociedade ou as leis? Ó, nós temos uma lei muito importante, né, que inclusive fez não sei quantos anos. Nós temos uma lei muito importante chamada Lei Maria da Penha, né, que protege mulheres, né, de homens, né, violentos, tá? E aí, pessoal, eu pergunto para vocês, se houve a necessidade de ter essa lei, uma lei que protege as mulheres, será que antes as mulheres sofriam muito com isso, com violência? Sim, e infelizmente ainda sofrem, né? Posso dar outro exemplo, olha só, nós temos o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que lá protege bastante as crianças. E aí eu pergunto para vocês, as crianças também correm perigo, né, de pessoas violentas, correm perigo? Sim, né? Então, nasce primeiro a necessidade da sociedade, para depois, então, vir as leis. Olha aí que legal, né? Muito bom. Vamos seguir? Olha só, aí eu coloquei aqui, ó. Eu botei a lei das 12 tábuas, coloquei ao contrário. Ó, em 444 a.C., foi autorizado o casamento entre patrícios e plebeus, porque antes não podia, para poder não misturar as classes, tá? Então, será que a gente pode pensar que essa sociedade era estratificada? Quem lembra o significa uma sociedade estratificada? Vou deixar aqui para vocês. Em 366 a.C., determinado que um dos cônsules deveria ser um plebeu. Então, pessoal, estas são conquistas dos plebeus. A escravização de plebeus em 326 a.C. por dívidas foi proibida também. Em 450 a.C., os plebeus conseguiram que todas as leis da época fossem escritas em tábuas de bronze. É a chamada Lei das 12 Tábuas, que eu coloquei aqui para vocês, né? Algumas leis aí nessas tábuas, tá? Também conseguiram que fossem expostas publicamente, e eu já expliquei a importância disso. Olha, isso é até uma boa pergunta, hein? Para vocês aí. Também conseguiram que fossem expostas publicamente, porque a partir do momento que todos conheciam a lei seria de fato cumprida. Ninguém ia inventá-la na hora, né, para poder se beneficiar. Olha quanto esse detalhezinho é importante, né, pessoal? Vamos seguir? Acabou nossa aula. Olha que legal, que aula legal para a gente estudar bastante. Pessoal, então, bons estudos, tá bom? A gente só está começando aí a história de Roma, né? Nós já vimos aí as origens, a monarquia, vimos agora como que funcionava a república e que os plebeus, eles pressionaram, lutaram e conseguiram vários direitos, né? Outra pergunta boa também para uma prova, né? Quais são esses direitos aí que os plebeus foram conseguindo através do tempo? Estou tendo várias ideias aqui. Pessoal, um grande abraço, até a nossa próxima aula. Espero que vocês estejam gostando de estudar Roma, o mundo romano. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.